Nós vamos começar a falar agora das rosídeas, que é um clado das angiospermas. É um clado bastante diversificado. A morfologia dos representantes varia bastante e eu vou apresentar alguns exemplos como esse daqui, que é a ordem Myrtalis, e essa planta que eu tenho na mão é da família Melastomataceae. Característica das Melastomataceae: folhas simples, opostas, e se a gente observar aqui nas folhas, as nervuras das folhas são curvinérvias. Observando a flor, nesse caso aqui, ela tem ovário ínfero, que o ovário está abaixo da inserção de cálice e corola. Ele é gamosépalo, as sépalas são fundidas, mas é dialipétalo, que as pétalas são livres entre si. Outra característica dessa família são as anteras, que elas são falciformes. Essa aqui é a próxima família que nós vamos falar dentro de rosídeas, é a família Rosaceae. Exemplo conhecido de todo mundo é a rosa. Essa planta aqui, ela também tem 5 sépalas, é dialisépala. Ela é dialipétala, porque ela tem as pétalas livres entre si. Uma característica muito interessante dessa família é que ela pode ser dialicarpelar, ou seja, os carpelos da flor, eles não são unidos, então a planta tem vários ovários livres e cada pontinho amarelinho desse que a gente está vendo são os estames, então ela tem estames numerosos, vários estames e vários carpelos. E essa aqui é o último representante que nós vamos falar do grupo das rosídeas, que é a ordem Fabaceae. Aqui a gente tem um representante de Fabaceae. O que caracteriza a família Fabaceae ou leguminosa são folhas compostas alternas com estípula. Folha composta, essa estrutura que a gente está vendo. Identificamos a folha composta pela presença das gemas na axila, que nesse caso aqui está protegida pela estípula. Então, quando a gente tira uma estípula, tem a gema. Então, folha composta alterna com estípula é característica vegetativa da família leguminosa. O nome leguminosa vem do tipo de fruto, fruto tipo legume, que é esse tipo de fruto aqui, que é um fruto deiscente e quando ele seca, ele abre em 2 valvas. Voltando da morfologia da flor, é variada a morfologia da flor dessa família. E aqui está um exemplo de caliandra, está no clado mimosoide, que antes foi considerado como uma subfamília e hoje é um clado dentro da subfamília mimosoide. Os representantes dessa família possuem 5 sépalas, gamosépala, 5 pétalas, dialisépala, e no caso específico de alguns representantes de mimosoide, os estames eles são chamativos, são os estames que são atrativos para os polinizadores, como nesse caso aqui a caliandra, que ela tem os filetes vermelhos. Essa exposição, algumas espécies podem ser polinizadas pelo vento ou a maioria delas polinizada por animais. Aqui temos um exemplar da família Passifloraceae, nós temos a espécie Passiflora tenuifila. A família ela tem características com a presença de 3 brácteas que ocorrem na base da flor. O cálice é formado por 5 sépalas que são fusionadas, é gamosépalo, e formam um tubo, que é chamado tubo do cálice. Na maior parte das vezes esse tubo do cálice apresenta em seu interior uma região produtora de néctar. A corola apresenta 5 pétalas livres, sendo de alipétala. Essas estruturas brancas em formas de filamentos, ela é chamada de corona e na maior parte das vezes está relacionada com o polinizador, que ele pousa sobre a flor nessa região. Os verticílios reprodutivos, como o androceu e o gineceu, estão no ápice do androginóforo. O androceu apresenta 5 estames, cada estame com seu filete e sua antera. A antera é tetrasporangiada. E o gineceu ele é tricarpelar unilocular. No ápice do gineceu emergem 13 estiletes e apresentam em sua região apical cada um estigma.
Bom, gente, então para a gente começar a falar do grupo mais derivado das angiospermas, o clado mais derivado, que é o das asterídeas, aqui está um exemplo da ordem Gentianalis, que é a família Rubiaceae. Família Rubiaceae também é a família do café. Então a característica dela, para a gente reconhecer vegetativo, são os folíolos opostos, são as folhas opostas, e as estípulas interpeciolares entre os pecíolos, que é característico dessa família. Reprodutivamente, a gente olha as flores como o clado mais derivado, a corola é gamopétala, cálice e corola gamopétalo, que é uma característica das asterídeas. Então aqui embaixo a gente tem o cálice, a corola, o ovário é ínfero, a gente não consegue ver na flor, mas a gente está vendo no fruto, que a inserção de cálice e corola estava aqui em cima, então o fruto desenvolveu aqui embaixo, é uma planta do ovário ínfero. Então está aqui o nosso primeiro exemplo, que é uma rubiácea. Então, dando continuidade, esse aqui é um outro exemplo, a gente está na ordem Solanalis, a família é Solanaceae. Característica da família, ela é gamosépalo, apesar que aqui a gente consegue ver os lobos, ela é unida na base, então ainda é gamosépalo. E gamopétala, também a pétala forma esse tubo. Essas características que a gente consegue ver, essas divisões, a corola plissada é uma característica da ordem Solanalis, então todas as famílias da ordem vai ter essa característica. E o que eu comentei anteriormente, que nas asterídeas a maioria das plantas tem ovário ínfero, não é todas as plantas. Solanalis, por exemplo, tem ovário súpero. Bom, e por fim a gente vai falar do grupo mais derivado das asterídeas, que está na ordem Asteralis. Esse aqui é o exemplo da família Asteraceae, conhecida pela maioria das pessoas. É uma margarida, então aqui está, nessa família está a margarida, está o girassol. Isso que parece para a gente uma flor, na verdade é uma inflorescência do tipo capítulo. Então a gente abrindo essa flor, a gente vai perceber que cada pontinho amarelo desse é uma flor. Então a gente tem as flores do raio, a flor do disco. A flor do raio são essas pétalas brancas e a flor do disco as pétalas amarelas. Como a gente comentou nos grupos derivados, é uma planta gamopétala, é ovário ínfero, é um ovário unilocular com uma única semente. E o interessante, muitos representantes de Asterácea, é que o cálice é transformado em papos, o cálice é plumoso. Então aqueles dentes de leão que a gente vê flutuando são sementes de Asterácea que, devido ao cálice que foi transformado em pluma, o cálice plumoso, facilita a dispersão das sementes.